RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titã. Você pode confiar. Olá, amigos do RVTV. Voltamos ao vivo aqui do Show Rural Copavel com mais uma entrevista. E você sabe que todas as nossas entrevistas só são possíveis por causa dos nossos patrocinadores. Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e De Pascoal e Titã. Nessa dupla você pode confiar. Lembro também a vocês que a gente tem o nosso número de WhatsApp, 15 98167 4195, para você interagir com a gente, mandar a sua pergunta, sua sugestão de pauta e até as críticas, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais um conteúdo relacionado com o que você quer consumir. Outra coisa, nós estamos na internet com o nosso site www.rvtv.com.br, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Procure se conectar com a gente de qualquer maneira, interagir, mande o seu like, mande o seu comentário, a sua sugestão e principalmente compartilhe com os seus contatos, com seus amigos e debatam sobre os nossos conteúdos. Nós estamos de olho em você e queremos interagir com você cada vez mais. Do meu lado aqui eu estou com o André Angonese. É italiano? Sim. Bom, hein? Natural do Paraná. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então tá bom. Ele é da Bayer, ele é consultor em desenvolvimento de mercado e ele tem algumas informações muito relevantes. A gente andou conversando aqui ontem com algumas pessoas sobre a quebra de safra aqui no Paraná. Talvez de todo o Brasil, o Mato Grosso passou por isso, o Mato Grosso do Sul também, o Triângulo Mineiro. Todos nós tivemos um veranico um pouco mais intenso e um pouquinho de estresse hídrico, né? Essa combinação de uma falta de chuva com temperaturas muito elevadas trouxeram algumas perdas, mas no Paraná parece que foi mais severo, né? Nós temos aqui alguns números do DERAL que eu andei coletando. Na soja praticamente 14% de quebra, no feijão 22% de quebra e no milho primeira safra foi o que menos sofreu com 4 ou 6% de quebra. Toda quebra é problemática, né? Porque é uma frustração de receita que vem a mais e o produtor não está esperando. No caso do feijão, curiosamente quebrou 21% a safra, mas subiu 45% o preço. Então acho que tem até produtor que deve estar contente, né? Aquele que tinha um pouquinho de feijão da safra passada e tudo, deve estar até meio contente. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, André, você que está diretamente no campo e tem aferição de dados, deu tempo do produtor enxergar que realmente o veranico e essas altas temperaturas iam culminar numa perda de produtividade? E, por exemplo, deixou de fazer algumas atividades, alguns tratos culturais, falou assim, bom, já que eu vou ter perda, eu vou mexer aqui no meu pacote tecnológico, vou deixar esse produto aqui, eu uso ele na safrinha, ou eu deixo para a safra. Deu para ele contornar administrativamente falando? Porque a minha preocupação é o seguinte, quando você tem uma grande quebra de safra, é ruim, lógico, né? Ninguém quer que o produtor tenha prejuízo, mas você dispara algumas políticas públicas de seguro agrícola, PEP, não sei o que lá, alargamento da dívida, não sei o que lá. Quando você tem problemas regionais, você não tem esse disparo, então você fica à deriva, o produtor sofre na pele, né? Sim. Quais são as informações que você tem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, um bom dia. Isso é muito importante, muito relevante, essa questão aí da receita, o que deixa de girar de menos dinheiro na região, seja aí por segmento de carne, o segmento de grãos, isso é muito importante. A gente sabe que muito da colheita que estaria sendo feita até mesmo nesse momento aí num show rural Copavel, que seria normalmente o início, já está sendo o fim. Por quê? Isso principalmente devido ao clima da forma que ocorreu, onde a gente tem o clima, que é o fator que a gente não consegue controlar, embora é muito importante que esteja preparado para as adversidades. E muitos tratos culturais, exemplo, a aplicação de fungicidas não se conseguiu efetuar de acordo com a proteção na íntegra da cultura.
Uma porque a cultura adiantou o ciclo em virtude da falta d'água e outra porque não tinha uma condição de fazer essa modalidade Mas de isso até aplicação. num certo ponto, hoje, sabendo que a safra realmente quebrou, foi bom para o produtor, se ele não pôde fazer, porque ele guardou esse produto, ele não pode usar agora na safrinha, ele não pode usar na próxima safra? Se for algumas situações até Se bem pode. que ele tem que pagar, né? Porque ele já contratou, né? Então, assim, vai ter que pagar um dinheiro que não entrou, né? Então, essa situação de uma negociação, vamos dizer assim, estaria ganhando por já ter negociado. Embora a gente sabe que algumas situações, até mesmo de alguns tipos de produtos, que não pode ser utilizado uma cultura na outra, né? Então, tem esse fator. Mas o fator do teto produtivo foi muito menor, muito aquém em relação a outras safras. Não só porque não conseguiu fazer os tratos culturais, porque não teve oportunidade climática, uma planta assim, uma Para planta de potencializar soja, a genética da planta. não né? estava receptiva a uma aplicação, porque foram dois fatores climáticos importantes. Um foi a falta d'água e outra alta temperatura que fez que não tivesse esse encurtamento de ciclo. Entendi. Então, quer dizer, a planta não ficou o tempo que ela fica normalmente, extraindo nutrientes do solo e, vamos dizer assim, para quem não é tão familiarizado com a parte agronômica, engordando o grão, né? Então o grão saiu mais raquítico, vamos dizer assim, e consequentemente isso é a perda de produtividade. Exatamente, porque praticamente aí 1/4 do ciclo da cultura ficou sem água. Entendi. Então esse fator, pensa bem, nós ficar, sei lá, um dia sem tomar água, nós não aguentamos, né? Então é normalmente o que aconteceu aí com essa questão da soja aí nessa safra. Né? Entendi. E nesse sentido que a gente está conversando, deu tempo para o produtor fazer uma safrinha, vamos dizer assim, com a receita cheia? Ou ele também, por essa esfrega que ele tomou na safra de verão, ele já também diminuiu um pouco o pacote tecnológico dele da safrinha? Na verdade, assim, aí tem aquela situação, eu não consegui numa safra, eu vou ter que tentar me amparar na outra. Então tem essas situações que, muitas vezes, se o produtor ele vai optar por investir menos, é que muitas vezes não teria essa receita para poder estar fazendo um investimento, por mais que tenha recurso financeiro, proteção como seguro agrícola, até como se havia comentado, mas o que é um fator que a gente consegue colocar uma cultura de uma época mais antecipada, o que vai estar favorecendo lá na frente por um risco menor de geada, se for levar em consideração a cultura do milho segunda safra. Entendi. Ontem, até interessante essa conversa, André, e até convidaria depois para você entrar no nosso site, www.rvtv.com.br, porque teve aqui um meteorologista, 33 anos de Ministério da Agricultura, PhD em agronomia, e ele veio dar uma palestra aqui, nós conseguimos trazer ele aqui para os nossos estúdios, e ele estava dando um prognóstico de chuva para os próximos 90 dias, esse era o intuito dele aqui na palestra. E ele deu um dado muito interessante de que esse veranico era peculiar ao efeito laninha que nós tivemos, mas já houve uma reversão da temperatura dos oceanos e nós estamos entrando num El Niño moderado. O que isso significa nas palavras dele? Que nós vamos ter chuva além do normal, com uma temperatura normal, mas além assim, não do ponto de vista pejorativo, nós vamos ter chuvas fartas, não vai ser nem mais nem menos, mas vão ser fartas, bem distribuídas para os próximos 90 dias com temperaturas normal. E ele deixou um alerta que eu achei muito interessante. Safrinha, gente, vamos cair matando na safrinha, que provavelmente a gente vai ter uma safra muito boa. E ligou o alerta para as culturas de inverno, porque como a gente vai ter uma chuva abundante, as doenças fúngicas nas culturas de inverno, para o produtor tomar cuidado. Eu achei interessante isso e talvez pode ser isso que você está falando. A recuperação da renda perdida na safra pode vir da safrinha. A gente sabe que não é receita de bolo, mas é um atenuante, né? Exatamente. Então, assim, esse momento, por mais que às vezes assim, eu vou investir mais, eu vou investir menos, tem um fator que está na mão de todos nós, que é fazer na hora certa e bem feito. Então isso é muito importante, haja vista essas condições de climas, ou até mesmo essa previsão um pouco mais estendida, para que a gente possa aproveitar a cultura naquele momento até o ponto que ela consiga nos remunerar ou trazer a produtividade. Então, fazer na hora certa e bem feito, ficaria uma dica aí para a gente poder aproveitar essa cultura do jeito que ela poderia estar nos retornando aí em rentabilidade aí juntamente aí com o agro. O pacote tecnológico do produtor safrinha foi comercializado junto com safra ou ele foi comercializado a posteriori? Ele é comercializado um pouco posteriormente, né? Mas assim, ele teve um certo adiantamento na demanda de uso
principalmente do plantio, que normalmente o plantio do milho segunda safra ele começaria a acontecer agora. Então, muito dessa demanda, dessa procura já começou dentro do ano de 2018. E vocês notaram diferença em termos de vendas do ano passado para esse, em porcentagem? Não, ou... isso ainda não tem assim uma medição, mas principalmente o período, né? O período ele teve um adiantamento porque colheu-se a soja antes e aí já tem que seguir com o plantio. Mas no seu feeling, pelo que você está safra. vendo, vai vir o mesmo pacote tecnológico do ano passado. O produtor não tirou o pé. Eu diria o seguinte, a gente tende o pacote tecnológico de ter um bom investimento, principalmente por um risco menor no final, que seria a questão geada, é uma questão climática. Então, passou uma questão climática por falta d'água, alta temperatura, mas tem um fator frio também que pode influenciar no milho de segunda safra, né? Então, esse é o fator. E outra questão aí de investimento, até mesmo do que se trouxe de receita da soja, que a gente sabe que não foi aquelas coisas em virtude aí da estiagem passada. Até porque nós temos também algumas lavouras que estão sendo colhidas agora, e até em conversa aí com produtores, tiveram a felicidade de ter chuvas ocasionais, não foram as chuvas aquelas de frente fria. Então, assim, ele tem um indicativo de uma produtividade boa, mas o percentual em relação ao todo maior daqui da região, ele é muito pequeno nessas lavouras que estão aí em fase final de enchimento. André, deixa eu ver se ficou claro para mim, porque acho que se ficou claro para mim vai ficar com a maioria. Então a gente teve realmente uma perda na primeira safra, um pacote tecnológico inicialmente comprado e dentro da normalidade, com uma aposta de uma recuperação de renda com a safrinha. Mais ou menos essa radiografia aqui que vocês estão vendo. Exatamente, perfeito. Então, se o nosso meteorologista estiver certo, com esse clima normal, o produtor vai ter a recuperação dele de renda e vai ter um 2019 praticamente, não vamos dizer tranquilo, mas igual ao planejado. Exatamente. Teoricamente, para a gente tentar minimizar o que foi na cultura anterior. Muito boas suas informações, André. Do mesmo jeito que eu convidei o pessoal de casa, eu gostaria que você entrasse no nosso site depois, www.rvtv, pega essa entrevista com esse meteorologista, que eu fiquei muito contente. Eu acho que, não sei se a gente conseguiu extrair tudo que deveria extrair de informação, mas eu tenho plena convicção que a gente espremeu ele, tem informações ali, até para passar para os teus agentes aí de vendas aí, conversar com o pessoal do campo, que eu acho que o clima vai nos ajudar esse ano. Volto a dizer que não só essa entrevista, mas todas as outras que a gente está fazendo aqui com a nossa unidade móvel, os nossos estúdios aqui no Show Rural Copavel, é graças aos nossos patrocinadores, o Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e De Pascoal Titan. Nessa dupla você pode confiar. Entre em contato com a gente através do WhatsApp 15 98167 4195. Se só esse tipo de conectividade não estiver boa para você, entre no Facebook, entre no Instagram, mande e-mail. Tem inúmeras formas de você estar conectado com a gente para a gente trazer a sua preocupação, a sua dúvida para os nossos entrevistados. Mais uma vez, muito obrigado, André. Obrigado. Fica ligado aí que a qualquer hora a gente volta com mais entrevista. RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titan. Você pode confiar.